Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18, versículo 1, que diz: Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, e achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas, ficou com eles e trabalhava. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, e você diz amém. Diga amém mais forte. Irmãos, eu quero entrar mais um pouco no que eu passei domingo passado, pelo que eu passei na mensagem de domingo. E eu quero falar de trabalho cristão. Amém? Quero falar dessa relação do cristão com o trabalho e a obra. Eu não vou me deter no trabalho, o ambiente. Eu vou falar mais sobre a relação do cristão e o trabalho e a obra. Ou seja, o trabalho secular e o trabalho para o reino. É mais nesse sentido. E de propósito, eu tomei, por exemplo, aqui o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem que dedicou-se ao ministério, mas como ele diz em suas cartas, ele não abriu mão de trabalhar secularmente para deixar exemplo para os irmãos. Embora ele afirme, ele mesmo diga que tinha o direito de trabalhar exclusivamente para a obra, ele optou por também trabalhar secularmente, justamente para servir de exemplo. Ele também destaca o fato de que ele tinha esse direito. E que, por conta disso, ele também aceitou algumas vezes, de algumas igrejas, ele fala isso aos Tessalonicenses, me falha a memória, que para servir lá, ele foi auxiliado, então ele recebeu ajuda de outras igrejas para exercer o ministério. Ou seja, embora ele trabalhasse secularmente, ele também recebia auxílio ministerialmente para que pudesse servir a obra. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo para todos os cristãos que é possível dedicar-se à obra de Deus sem abrir mão do trabalho secular. É lógico, há aqueles que são chamados para trabalharem exclusivamente para a obra. Paulo fala deles, ele cita Pedro, né? E é lógico, no caso de Paulo, ele tinha condições de abrir mão, de dedicar algum tempo para o trabalho secular, sem se dedicar exclusivamente para a obra, porque ele não tinha
algo que Pedro tinha e outros demais tinham, que era uma família para suprir a necessidade. Ou seja, não tendo família, o pouco que ele ganhava, para ele era suficiente e vamos tocar o barco. Agora, quando se tem família, então um obreiro que é chamado para servir exclusivamente para a obra, é importante que ele tenha esse suprir da obra. Ele vive para a obra e da obra. E a ocupação dele, a preocupação dele não seja o sustento da família. Isso a obra vai prover, seja o alimento para o rebanho. Amém? Então, Paulo ele tem esse diferencial. Como ele consegue dar conta da obra e também do secular. Bem, o pouco que ele ganhava era suficiente porque era somente para ele. Ok? Mas enfim, ele serve de exemplo de um obreiro dedicado, que trabalha na obra e que tem o seu trabalho secular. Ele nos serve de exemplo. Eis aqui um texto interessante, porque ele está em missões, e em missões ele se hospeda na casa de Áquila e Priscila, e como eles eram da mesma profissão do que ele, fazedores de tenda, ele trabalhava com eles, na casa deles, fazendo as tendas, e ele se ocupou da obra, principalmente nos sábados, porque era início do ministério do apóstolo Paulo, e assim ele focou muito ainda nos judeus, e os judeus se reuniam nas sinagogas nos sábados, os judeus dispersos, e ele aproveitava o sábado para pregar lá que Jesus era o Cristo. Mas olha que interessante, quando desce Silas e Timóteo, companheiros de ministério, companheiros de obra, só que aqui a obra do Senhor, o que acontece com o apóstolo Paulo? Versículo de número 5, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ele intensifica-se mais, ele se dedica mais à obra de Deus. Está lá Áquila e Priscila, eles são fazedores de tenda, Paulo também é. Ele está nesse ambiente, ele está nesse ciclo. O que é que acontece? Ele está mais dedicado ao secular, embora esteja fazendo a obra, nas sinagogas pregando que Jesus era o Cristo. Mas aí desce os seus companheiros de ministério para Corinto, e ao encontrar-se com o seu companheiro, aí ele se envolve com outro grupo, que tem outra pegada, que tem uma inclinação para outra coisa, uma inclinação mais para as coisas do reino, para as coisas de Deus. O que acontece com o apóstolo Paulo? Ele vai se dedicar mais às coisas do reino, às coisas de Deus. Se antes ele estava mais dedicado ao trabalho secular, agora ele está mais dedicado ao trabalho espiritual, à obra de Deus. Em outras palavras, já para início, dependendo do ambiente que a gente está, dependendo do grupo que nós fazemos parte, das nossas amizades, nós vamos ser mais influenciados e inclinados. Ora, se eu ando com pessoas que o negócio dela é trabalho secular, eu vou me inclinar pela influência a me dedicar mais ao trabalho secular. Se eu ando com pessoas cuja visão é reino, é trabalho para o reino, trabalho para o reino, eu vou, pela influência, me inclinar a ser mais dedicado à obra de Deus. Isso é fato. E no decorrer dessa mensagem, eu quero falar aos irmãos que nós precisamos ter equilíbrio.
equilíbrio, para não cairmos numa armadilha e nos tornarmos infrutíferos, cairmos numa armadilha e darmos um mau testemunho, seja num extremo ou no outro extremo. Existe extremo dos dois lados. Por exemplo, há aquele que pode dizer: rapaz, eu vou me dedicar à obra e por isso eu não vou mais trabalhar secularmente. Se essa pessoa de fato não tiver um chamado, se ele não tiver sido separado por Deus para viver exclusivamente para a obra, ele está indo para um extremo. E a Bíblia fala dessa pessoa, fala até como tratar essa pessoa. Por outro lado, se o irmão, senão eu gosto de trabalhar e tem que trabalhar mesmo, é com o trabalho que a gente conquista as coisas, e aí porque eu trabalho, por isso eu não tenho tempo para me envolver, para me dedicar, para servir na obra, aí está indo para outro extremo, que a Bíblia também trata dessa pessoa. Eu queria dar uma passada com vocês, para a gente sair dos extremos e ficar, no mínimo, no equilíbrio. E se tiver que se inclinar para algum lado, se inclinar mais para as coisas de Deus. Amém? Mas é se inclinar, não é ir para o extremo. Então vamos para o primeiro extremo. Primeiro extremo, eu me converti, agora é uma mudança radical, e o meu trabalho está atrapalhando o meu servir a Deus, a minha adoração, a minha dedicação à obra do Senhor. Eu não vou trabalhar, eu vou me dedicar somente à obra do Senhor. Já disse, se não tiver um chamado, e se não chegou o tempo, porque mesmo com o chamado tem um tempo de Deus, tomar essa atitude, abandonar trabalho, é errado. É pecado. E aí eu queria ler com vocês em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Versículo de número 10. Você achou? Diga amém. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar, e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos no nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Em outras palavras, existia um grupo, alguns irmãos lá em Tessalonicenses, que estava com essa conversa: rapaz, eu não vou trabalhar não, vou me dedicar só à obra do Senhor, sem ter sido chamado para esse serviço. E aí, com um tempo ocioso, eles estavam se intrometendo na vida alheia. E o apóstolo Paulo manda essa orientação, dizendo que esses irmãos deveriam trabalhar com suas próprias mãos, para poderem ter o seu sustento. De forma que, se eles não quisessem trabalhar, continuassem com essa desculpa, então que eles não recebessem da igreja auxílio, ajuda, sustento. Pois se não quiserem trabalhar, então que eles não comam. Em outras palavras, vai ter com a formiga preguiçoso. Trabalhar. O trabalho faz parte da vida, irmão. O trabalhar faz parte da vida.
Nós vemos isso lá no Éden. O homem foi criado por Deus e Deus deu a ele um trabalho para que ele estivesse ali ocupado no jardim. E o trabalho era cuidar do jardim. Depois, além do cuidar do jardim, que era diário, tem aqui um trabalho extra para você. O que é? Tem esses animais tudinho para você dar nome. O trabalho faz parte da constituição do ser, faz parte da vida. Agora, há aqueles que, buscando desculpa, não querem trabalhar. Pois bem, a recomendação bíblica é que trabalhe. E se não quiser trabalhar, não tem o apoio da igreja. A igreja não deve sustentar. A igreja não deve auxiliar essa pessoa. Quem não quer trabalhar, que não coma. Faz parte até da conversão, irmão, da conversão. Uma pessoa que tinha trabalho desonesto, ele é chamado para deixar o trabalho desonesto e ele trabalhar e trabalhar com um propósito. Eu queria ler com você em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 28. Está escrito assim: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. A recomendação bíblica é que os servos de Deus trabalhem, fazendo com as mãos o que é bom, ou seja, um trabalho honesto, justo, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. E aí nós já entramos num ponto aqui importante: o trabalho com propósito. Mas eu quero ir um pouco lá para frente. Então, primeiramente, a recomendação bíblica é que nós nunca venhamos ir para esse extremo. Qual é o extremo? Não, eu me converti, agora eu vou me dedicar totalmente à obra de Deus, vou largar a mão do trabalho secular. Não é assim não. Se você não tem um chamado que nem o de Mateus, o de Eliseu que eu citei no domingo passado, de Mateus que estava na coletoria, estava trabalhando e Jesus disse: vem, segue-me. Ele deixou o trabalho, ele seguiu Jesus, porque ele ia ser um apóstolo, ele ia ser alguém que ia se dedicar exclusivamente ao ministério. Se não tem um chamado como o de Mateus, de Filipe, então vamos trabalhar. A questão do outro extremo é quando o trabalho vira o propósito da vida. Trabalho secular. E aí se trabalha, e a inspiração da vida é o trabalho, a motivação da vida é o trabalho. E eu queria ler com vocês Eclesiástico capítulo de número 6 e versículo de número 7. Você achou? Amém? Todo trabalho humano é realizado para satisfazer a sua boca. Entretanto, o seu apetite jamais encontra satisfação. Eu queria que você prestasse bem atenção no que Salomão ele está afirmando aqui. Todo trabalho humano é realizado para a satisfação, para satisfazer a sua boca, para o seu sustento, para o seu mantimento, para a sua sobrevivência. Entretanto, o seu apetite jamais encontra satisfação. Em outras palavras, Salomão está dizendo que há aqueles que trabalham, e por trabalhar, trabalho secular aqui, e por trabalhar com a motivação errada,
ele nunca se realiza, ele nunca se dá por satisfeito, ele não encontra o contentamento, muito menos encontra a realização, a paz. Quando o trabalho secular é movido pela motivação errada, essa pessoa, ela se perde no trabalho. Ela vive em busca de algo que ela não vai alcançar. Ela nunca vai se sentir satisfeita, ela nunca vai se sentir realizada. Por isso, é preciso trabalhar e trabalhar com a motivação certa. Quem está me entendendo, diga amém. No capítulo de número 2, Salomão, ele vai falar de um período da vida dele que ele se dedicou a, paz, o que desejar o meu coração eu vou fazer. Eu vou fazer. E uma das coisas que ele propôs realizar era se dedicar a construir, a trabalhar para fazer grandes projetos, grandes realizações, grandes construções. E aí ele chega à conclusão, no capítulo 2, que isso foi vaidade, que todo aquele trabalho, aquele esforço, por causa da motivação errada, ele diz, foi um grande desperdiçar de tempo, foi coisa fútil. E ele chega à conclusão dizendo que todo esse trabalho, que todo esse esforço, que todo esse tempo, que toda essa dedicação vai ficar para quem não trabalhou. Porque descendo eu à sepultura, eu não posso levar comigo. E vai ficar tudo isso, ou seja, todo o meu suor, todo o meu esforço, todo o meu empenho, sabe, a minha vida, o meu tempo, vai ser aproveitado por quem não teve esforço nenhum. Vaidade, perca de tempo. Ou seja, um trabalho onde se busca a realização do nome, se busca um preenchimento naquilo que se vai deixar. Eu quero ficar conhecido por alguém que deixou isso, que conquistou aquilo, e para isso eu preciso investir tempo e trabalho. É uma motivação que vai custar o tempo e custar a vida, e no final das contas, quem vai tirar proveito mesmo é quem não se esforçou e não se desgastou. Isso é uma grande vaidade. Vaidade no sentido de coisa vã, de coisa fútil, de coisa que não tem valor. Capítulo 2. Ele também fala de trabalhar motivado pela competição. Ele fala de ser humanos que trabalham por competição. Eles são motivados a trabalharem e a chegarem num determinado lugar e a conquistarem determinadas posições, conquistarem algumas coisas pelo fruto do trabalho, mas a motivação é porque existe outro que está ali competindo com ele, porque ele está vendo o outro e o outro está nesse caminho e ele olha, ele quer disputar, e aí ele encontra nisso uma motivação, e motivado pela disputa, ele dedica a vida a algo que depois ele vai olhar e dizer, poxa, mas eu ainda não me realizei. Eu não encontrei paz, eu não encontrei satisfação, porque na disputa eu
chega o primeiro, aí há aquele momento de contentamento, mas ele é só um momento, é passageiro, não traz uma realização duradoura. Isso é vaidade, é uma grande perca de tempo. Mas aí ele fala, ou melhor dizendo, nós podemos agora partir para um outro ponto. Então, se o trabalho secular, ele é importante, ele faz parte do viver, então qual deve ser a minha motivação para o trabalho secular? Qual deve ser aquilo que vai me motivar a acordar de manhã cedo, tomar aquele banho, aquele café e sair motivado para o meu dia de trabalho? Bem, primeiro eu quero te propor o que ele diz no capítulo 2, vamos para o capítulo de número 9, versículo de número 9, ele diz: desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol, uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Então quero te dar aqui primeiro motivo para você trabalhar no secular, é você ter recursos para desfrutar desse recurso com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família. Varões, homens, sejam os provedores do seu lar. Que essa fadiga do trabalho secular seja uma responsabilidade sua, para que a tua esposa, a fadiga dela seja o trabalho em casa, cuidando de você, cuidando dos seus filhos. Dê à sua esposa condições dela ser a esposa, a auxiliadora, a conselheira sua. Varões, estudem, busquem a profissão da qual você vai ter condições de trabalhar fora, trazer o sustento para dentro do lar, criar um ambiente seguro e ter condições de sair com a sua esposa, comer bem, vestir-se bem, desfrutar, como ele está falando aqui no versículo de número 9, desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal, que Deus te concede debaixo do sol uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Qual é a recompensa da vida? Desfrutar com a mulher amada. Se o cara está trabalhando só porque o colega chegou junto comigo, ele já está no cargo tal, eu também quero chegar nesse cargo, motivação errada. Porque o meu colega já conquistou o carro, uma casa, motivação errada. Então qual é a motivação? Primeiro, dar à sua esposa, aos seus filhos, algo do qual eles possam desfrutar com você. Eu trabalho porque eu quero dar o melhor de comer para minha esposa e meus filhos, o melhor de vestir, uma melhor casa, um melhor ambiente, dar condições de se viver bem. Primeira motivação. Quem está me entendendo, diga amém.
Porque há aqueles que trabalham, e é para si, mas tem pessoas que estão junto, que estão dependendo, e essas pessoas ficam em segundo plano, ou em terceiro, quase nenhum. Porque a motivação é egoísta. Eu queria que você abrisse agora em Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 24 e 25 diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho. Preste atenção. O trabalho, ele deve ser uma fonte para que nós possamos usufruir dele. Usufruir comendo, bebendo, se vestindo bem, vivendo. E não algo para que eu tenha, para acumular. Tem pessoas que é assim. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que se realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Preste atenção nisso. Pois quem pode comer, beber e trabalhar ou se alegrar sem que tudo isso venha de Deus? Segundo, que o nosso trabalho ele seja uma fonte de recursos para que possamos viver e dar a Deus ações de graças por essa bondade dele em nossas vidas. Entender que o trabalho é uma bênção de Deus e também poder desfrutar do trabalho é bênção de Deus. Logo, trabalhar está sendo abençoado. Desfrutar do trabalho também está sendo abençoado. De tal forma que eu preciso glorificar e render graças a Deus. O trabalho, ele não se desvincula de Deus. Pelo contrário, está no trabalho uma fonte da bondade de Deus para que eu tenha sustento e possa viver. Isso é importante porque há pessoas que não conseguem entender que o trabalho que ele tem é uma bênção que Deus tem dado a ele. E como é uma bênção que Deus tem dado a ele, cabe a esse crente, no trabalho dele, ele glorificar a Deus. Cabe no trabalho dele ele honrar o Senhor. E aí a gente passa para o outro ponto, para sair do extremo. Gente, o trabalho, ele tem que ter um propósito, além da motivação correta, que é o poder desfrutar, entendendo que é uma bênção de Deus, e desfrutar com a minha família. Rapaz, o que eu ganho do trabalho é para ser gasto, irmão, porque se eu não gastar, eu acumular, vai vir outro e vai gastar no meu lugar. Como assim, pastor? Salomão fala do caso de alguém que acumula e ele morre, e aí quem desfruta é o negão. Negão não, é o que chega e pega o canto dele. O cara está acumulando, ele era... Rapaz, não... Preste atenção. Acumular é diferente de fazer uma reserva. A Bíblia fala de fazer reserva. Tem uma reserva. Amém? Agora o acumular eu não gasto, eu estou juntando, eu quero mais, eu estou conquistando, eu quero mais. Gaste, porque senão vem outro e pega o teu canto. Se tu morrer, vai ter outro no teu canto, e a viúva vai desfrutar com outro. Então aproveita hoje. Separa um dinheiro que é para desfrutar. Então, além da motivação de desfrutar com a esposa, preste atenção,
tem que ter o propósito de glorificar a Deus, porque, como disse Salomão, poder desfrutar do trabalho é bênção de Deus, é bênção de Deus, é bênção de Deus. Então use o seu trabalho para glorificar a Deus. Como? Com testemunho. Como no trabalho secular eu posso glorificar a Deus? Primeiro com testemunho. Quem está me ouvindo, diga amém. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo de número 6, 5, que diz assim: quanto a vós outros escravos nós podemos substituir como servos, como os trabalhadores nos dias de hoje, amém? Obedecei a vossos senhores terrenos com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista só de aparência, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como servisse ao Senhor e não aos homens, certo de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Amém? Agora abra aí em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 1 e 2. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Então preste atenção, crente. O meu trabalho deve ser exercido de tal forma, com o propósito de glorificar a Deus, primeiro com um bom testemunho. Você que é funcionário, você que não é patrão, como é que você glorifica a Deus no seu trabalho com esse propósito? Servindo honestamente, respeitando a autoridade do seu patrão que tem sobre você, naquele ambiente de trabalho, tratando respeitosamente. Tem um texto que, acho que é o apóstolo Paulo, que diz que nós, os servos, não sejam respondões. Respondões. Ser respondão é justamente o contrário do ser respeitoso. Ser respeitoso é tratar com o senhor, né? Se o patrão dá a liberdade de chamar de você, tudo bem, mas tratar respeitosamente. Não tratar com falsidade, na presença é aquele respeito, né? Consideração, mas por trás fica falando mal, difamando. O crente que murmura no seu trabalho, ele está blasfemando o nome do Senhor. Porque o crente, ele representa Cristo nos ambientes que ele frequenta, que ele está. Não pode ser só de aparência. Opa, o patrão está vindo ali, vou fazer aqui o meu serviço. Opa, o patrão passou, vou dar uma descansada aqui e ficar matando. Isso é desonestidade. Eu não estou falando do emprego que dá essa oportunidade da pessoa, né, ter um tempo dele descansar e tal. Não, tem trabalho para fazer, mas vou deixar do outro turno. Acontece muito isso, né? Está faltando aqui 15 minutos. Até dá tempo para fazer esse serviço aqui. Mas eu vou ali no banheiro. Mas eu vou tomar ali um cafezinho, mas eu vou ali no RH, mas eu vou ali. Crente matador. Aí tem muito crente desavisado, acha que não tem uma nuvem de testemunha que o cerca. Ele não sabe, mas tem gente que viu, que percebeu, que sabe que ele é matador, que ele é preguiçoso, que ele é reclamador.
Aí o que se fala desse crente, esse rapaz, esse irmão é muito preguiçoso. Irmão preguiçoso, sendo constatado na boca do ímpio, é o nome do Senhor sendo blasfemado. Acorda, crente. O meu trabalho secular, ele deve ser exercido de uma forma que o Senhor Jesus vai ser honrado e glorificado. Rapaz, esse crente é trabalhador. Eu não chamo aquele dali, eu não chamo aquele funcionário ali, porque tudo ele bota dificuldade, tudo ele bota empecilho, tudo ele reclama. Eu gosto de chamar o irmão é trabalhador, o irmão é invocado. O nome do Senhor está sendo glorificado. Mas tu já viu também aquele crente que diz que, rapaz, é o seguinte, estou fazendo meu serviço aqui. Se não pedir direito, vai ouvir. É o crente respondão. Oh meu Deus, oh meu Deus. Irmãos, pelo amor de Jesus, o nome do Senhor não pode ser blasfemado através de nossas vidas, no nosso ambiente de trabalho. Nós não podemos ser conhecidos como murmuradores, como preguiçosos, como desonestos, como brigões, como iracundo. Isso é do mundo, irmão. O crente, ele é para ser conhecido como dedicado, como honesto, como trabalhador, como um servo fiel, leal, que se pode contar com ele. É assim que o nome do Senhor é glorificado, irmão, não de outra forma. Se você é um funcionário, faça isso. Se você é um patrão, trate com respeito, pague devidamente. É a partir do versículo de número 9 de Efésios, capítulo de número 6. Então, primeiro, testemunho no trabalho, irmão, testemunho. Segundo, que o teu trabalho seja uma fonte de renda para que você possa ajudar na obra do Senhor. Também, além de desfrutar com a família, ser um meio de você também ajudar na obra. Efésios capítulo 6, versículo 28, lembra? Ou Efésios 4, versículo 28, lembra do texto? Quem roubava, não roube mais, mas trabalhe com suas mãos e tenha o que comer e até ajudar quem está passando por necessidade. Ajudar quem está passando por necessidade. Fazer isso o que é contribuir, é ajudar na obra. No caso, irmãos que estão necessitados. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Trabalho secular com propósito. Uma parte dos meus recursos, porque afinal Deus me abençoa com saúde para trabalhar e com trabalho. Uma parte desse recurso ele vai ser usado na obra de Deus. Trabalho com propósito. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 16, trazendo você para o equilíbrio. Nem um extremo de deixar de trabalhar secularmente, nem outro extremo para viver só para o trabalho e se esquecer da obra de Deus. Pela motivação errada, só trabalhar para acumular, enfim, e se perder no trabalho. Não, o seu trabalho pode ser uma fonte da qual você vai ter recursos para desfrutar com a sua família e também uma fonte para você ajudar na obra de Deus. Primeiro, com o seu testemunho, e segundo, com parte desse recurso sendo aplicado no reino. Lucas capítulo 16, versículo 9 diz assim, olha aí o que diz. Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, aquelas riquezas
chegarem ao fim, esses amigos, a qual você ganhou ajudando ele, vos receba com alegria nas moradas eternas. Se está falando de moradas eternas, esse auxílio aqui, ele diz respeito a auxílio quando essas pessoas estiverem necessitadas do pão, mas também está falando de um auxílio no que diz respeito a investir na conversão dessa pessoa. Amém? Por exemplo, um auxílio que investe na conversão de pessoas. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, e parte desse dízimo, parte dessa oferta é aplicado para que um obreiro, como o nosso pastor Tiago, que está no campo, ele está lá, ele está pregando a palavra de Deus, ele está ganhando vidas para Jesus, é um exemplo de recursos, de riquezas que estão sendo investidas na obra e vidas estão se convertendo. E vidas estão aceitando a Jesus, e essas vidas se encontrarão com esse ofertante no reino dos céus, e se alegrarão, graças ao Senhor Jesus, que usou a sua vida, e você semeou em vidas, para que chegasse o evangelho até a mim, eu me converti, e hoje eu sou salvo, e eu estou aqui. Obrigado, meu irmão. Vos receba com alegria nas moradas eternas. Olha o que é que diz o versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos torneis dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Está falando de recurso financeiro. Jesus aqui está falando de usarmos os nossos recursos financeiros que nós obtemos através de quê? De trabalho, irmão. Usar parte desse recurso para servir no reino, auxiliar na obra, sem correr o risco de se tornar o amante do dinheiro, ser escravo do dinheiro e o dinheiro se tornar um Deus na sua vida. Nós podemos usar do nosso trabalho para sermos abençoadores da obra. Na verdade, esse é o ideal. É que além de um testemunho, eu também tire parte desse recurso, eu invista na obra, para que vidas sejam alcançadas. Isso vai na contramão do que o mundo pensa e do que as más línguas, eu vou dizer, as más línguas dizem, o que? Do meu suor eu dando para a igreja, eu dando para pastor, mas esse é o ímpio, irmão. Esse é o homem natural. E o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Para ele é loucura. É loucura a pessoa passar o dia trabalhando, suando, ralando, enfrentando contratempos, abuso, e tirar uma oferta para investir no reino, em salvação de vidas, em edificação de vidas, em transformação de vidas, em moradores que vão herdar a vida eterna, morar no céu. Para o mundo, para o homem sem Deus, isso é loucura. É loucura para os que perecem. O evangelho é loucura para quem está se perdendo, mas é poder de Deus para quem crê, é poder de salvação. Trabalhar, e do fruto do meu trabalho eu poder investir na obra, é participar com Deus na missão de ganhar vidas e de fazer cidadãos para os céus. É uma honra, é um privilégio, é ser cooperador de Deus, auxiliar de Deus. Deus me abençoa com vida, com saúde, com trabalho, e eu retribuo com alegria, com gratidão, e ofertar
apertando para que a obra de Deus continue sendo feita, e eu faço isso com prazer e alegria, porque eu vou lá em Eclesiastes, eu entendo que desfrutar do trabalho é bênção de Deus, é dom de Deus, é bondade de Deus. De forma que o crente que retém, ele tem essa dificuldade porque ele ainda não entendeu que ele foi chamado a participar. Eu quero partir agora para o encerramento, fazendo a seguinte afirmação. Primeiro, o trabalho secular, irmãos, não pode substituir nem impedir o trabalho em prol do reino. Aí a gente parte para um outro ponto. Qual é o outro ponto? O meu trabalho secular, ele jamais pode se tornar uma desculpa para que eu não trabalhe no reino. Não trabalhe em prol da edificação e o aperfeiçoamento do corpo, para o avanço do evangelho, para a propagação das boas novas, para a conquista de vidas para Jesus. De maneira nenhuma. Me dê um exemplo, pastor. A gente volta lá para Atos capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Paulo trabalhava secularmente e trabalhava na obra. Ele fazia as tendas, vendia, mas ele pregava o evangelho. Ele fazia missões. Ele viajava. Olha, o Paulo viajava a lugares. Ele tinha um emprego que dava a ele essa condição dele fazer viagens missionárias. Em outras palavras, o crente que entende essa verdade, ele jamais se embaraça com o emprego que amarra ele de tal forma que toma dele todo o tempo, todo o vigor dele, que ele não tem nem tempo, nem vigor, nem ânimo para se dedicar à obra de Deus. Ele jamais faz isso, porque ele entende que o trabalho secular não deve ser um empecilho, e sim uma ferramenta. Não deve ser um substituto, e sim um complemento. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, irmãos. Pastor, eu quero ser... eu quero um emprego que eu vou ganhar bem, só que esse emprego, pastor, é à noite, ou esse emprego só tem hora para entrar, não tem hora para sair. Até para que eu possa conquistar nesse emprego, é muita dedicação, muito tempo. Eu não vou ter tempo para obra. Tá bom, você está assinando teu atestado de morte espiritual. Porque o trabalho aí está sendo um substituto, um impedimento para você viver as coisas que Deus tem para serem vividas por você. Nele e para Ele. É uma atitude altamente egoísta, porque está pensando só em si, na realização, no conquistar, no ter uma posição. É preferível, irmão, você ter um emprego que você vai ter o básico do seu sustento, mas ter tempo de se alegrar no Senhor, de ser usado por Deus, de viver as coisas do céu antecipada na terra. Aleluia, porque o que nós temos mesmo está lá, irmão, está escondido, aleluia, mas nós desfrutamos um pouquinho aqui na terra quando nós nos lançamos nele. É preferível viver antecipadamente essa alegria,
ganhando o razoável, ganhando não muito, do que ter muito, mas não ter paz, ter muito e não viver Deus, ter muito e não ter alegria na presença do Espírito, ter muito recurso, mas chegar no culto e não ver a hora de terminar esse culto, porque afinal eu consegui esse horáriozinho para bater o cartão e tirar um peso da minha consciência, porque afinal eu digo que sou crente, mas não estou nem indo à igreja, eu tenho que ir pelo menos uma vezinha, para ter uma desculpa para mim mesmo, porque é para a pessoa mesmo, não para Deus, porque Deus, Ele ensina através da sua palavra, que o seu trabalho deve ser um meio, e não um empecilho. O teu trabalho tem que ser uma bênção, e não uma maldição. O teu trabalho deve te aproximar mais de Deus, ou melhor, através do teu trabalho, você pode aproximar pessoas de Deus, e não te afastar de Deus, irmão. Amém? Você entendeu isso? O trabalho secular não pode substituir e nem impedir o trabalho em prol do reino. Pelo contrário, ele deve ser um meio. Graças a fazer as tendazinhas lá, o apóstolo Paulo não era pesado às igrejas que não podia mantê-lo. Entendeu aí? Pegou? Graças ao fazer as tendas, ele tinha o seu sustento. E aí ele podia se lançar em lugares para iniciar uma obra do zero, sem que alguém tivesse enviando ele. Ou seja, o trabalho dele era um recurso para se fazer a obra de Deus. Ah, então é possível, pastor? Lógico. Tanto é possível que está aqui um bocado de crente que trabalha no secular e trabalha na obra de Deus, que não abre mão do seu trabalho secular, mas também não abre mão de servir ao Senhor. Opa, esse dia não, essa hora não. Eu trabalho, eu posso fazer hora extra nesse dia eu fico até a hora que precisar. Mas esse outro dia aqui X, e esse outro dia aqui Y, e esse outro dia aqui não. Esse é o meu dia de ir para a casa do Senhor, de fazer a obra de Deus, de fazer missões, de auxiliar, de varrer, de limpar, de fazer a obra do Senhor. Eu não abro mão. Equilíbrio, irmão. Tem que ter equilíbrio. Segundo, para a gente encerrar, ou quinto, na verdade, o trabalho secular não pode substituir nem impedir momentos de encontro com Deus, para adorá-lo. Bem, se eu faço a obra, né, se eu saio para fazer evangelismo, se eu me ocupo em ensaiar para tocar, se eu me dedico a estudar para pregar, eu estou fazendo a obra, trabalho no reino. Mas existe um outro nível. Qual o nível? É o nível do encontro, nível do momento com Deus, que inclui, quem está me entendendo, diga amém, que inclui justamente o preparo para servir, e inclui o momento de adoração, que é um culto como esse. Ou seja, envolve os meus momentos de oração, de estar com Deus, de meditar na sua palavra, de ouvir louvores e de dar louvores a Ele, de conversar com Ele. O trabalho secular não pode impedir nem substituir esses momentos. Senão o crente define e morre. Eu gostaria de dar o exemplo aqui para a gente partir para o final de Moisés, Êxodo 33, versículo de número 7.
Moisés, no caso, foi um servo que Deus separou para o trabalho dele ser o trabalho na obra, né? Então ele vivia exclusivamente para a obra. Deus o separou para isso quando na libertação de Israel. Mas veja que mesmo se dedicando à obra, Moisés não abria mão do encontro, do momento, de estar com Deus em oração, em louvor, em adoração. Preste atenção porque isso é muito importante, irmãos. Capítulo 33, versículo de número 7 diz assim, Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Moisés preparou um canto para todos os dias ele ter um encontro com Deus. E olha que o Moisés, meu irmão, ele tinha trabalho, porque era mais de 2 milhões de pessoas que ele precisava dar atenção. Uma vez ele precisou ser auxiliado pelo seu sogro Jetro. Tu vai se acabar e vai acabar com o povo, porque você não consegue atender essa demanda. Levanta auxiliares. Então ele sentava de manhã e quando estava findando o dia que ele se levantava, ele atendendo o povo. Trabalho ele tinha muito. Mas as escrituras dizem que ele tinha um lugar que ele se separava para estar com Deus. Ele não abria mão da intimidade, da comunhão. Aí a gente vive num mundo louco, que é muito trabalho e é muito entretenimento. Quem está me ouvindo, diga amém. É muito trabalho, é muito entretenimento. Então aí Netflix, streams, redes sociais e tal, aí loucura, tempo, falta tempo. Falta tempo para quê, pastor? 1, para trabalhar para Deus, e 2, para ter encontro com Deus. Momentos de intimidade com Deus. Eu não tenho tempo. Quanto tempo você passa nas redes sociais depois do trabalho? Rapaz, eu durmo ligeiro. É lógico, você pegou todo o tempo e investiu no trabalho e depois investiu em coisas seculares, entretenimento, e aí é lógico que não vai sobrar tempo para Deus. E na verdade não é para sobrar tempo para Deus. Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícia. Deus é para ser dedicado, a Deus é para ser dedicado o tempo e não para dar a ele o resto. É para fazer que nem Moisés. Eu vou erigir fora do arraial, porque aqui no arraial todo mundo quer ter comigo, quer falar comigo, não vão me deixar tempo. Eu vou fazer fora do arraial, porque eu vou para lá, e lá só vão me ver de costa, entrando, para ter um encontro com Deus. Lá ninguém me atrapalha, eu não quero ninguém lá me perturbando. Lá é eu perturbando Deus. A gente precisa disso, irmãos. Eu lembro quando eu estava trabalhando no secular, sendo dirigente de igreja, e para fazer o seminário de teologia, eu tive que entrar no intensivo sábado, porque o tempo era muito corrido. Então era um intensivo a sábado que nós começávamos 7h30 e saíamos 5h30. Eu saía 5h30 de lá para o culto. Bom que era seminário, né? Muitas das mensagens eu pegava no seminário mesmo, dava para o culto. Mas era um intensivo. E chegou uma cadeira que o professor ele fez um planejamento. E a maioria dos alunos, né, eram pastores. Assim,
que inclusive trabalhavam secular, e que reclamavam muito das provas, mandavam maneirar nas provas e tal, naquele negócio todo. Por quê? Porque não tinha tempo para estudar. Pastor, aí, professor, a gente trabalha o expediente, né, comercial e tal, etc e tal, termina, nós vamos para a igreja, e aí da igreja chegar, dormir, não sei o quê, não tem tempo para estudar, como é que a gente vai fazer esse trabalho, como é que a gente vai fazer essa prova? Aí o professor disse, vem cá, vamos fazer um cronograma com o horário de vocês, eu vou mostrar que vocês têm tempo. E ele fez com cada um. A gente fez a listinha aqui com os nossos horários. Aí a pessoa chegava lá, tá vendo aqui, não tem tempo. Ele tem sim, está aqui na hora do almoço. Você tem 2 horas de almoço, 1 hora é para você estudar. Tem sim, você chega aqui meia-noite em casa. Sabe esses estudantes que estão querendo passar em concurso, eles estudam até umas 3, 4 horas. Por que você não pode estudar de meia-noite até 1? Tem tempo sim. Você levanta aqui 6 horas, levanta às 5 para estudar. Ele encontrou tempo para todo mundo. E eu quero usar esse exemplo para dizer, tem tempo sim para a gente se dedicar a buscar a intimidade e a comunhão com o Pai. Eu acordo 6 horas, acorda às 5. Acorda para ter com teu Deus, e o teu dia vai ser muito mais abençoado. Aleluia. Eu tenho 2 horas de almoço, 1 hora separa, encontra um banheiro que seja, meu irmão, se tranca nesse banheiro e vai ter com teu Deus, e o teu dia vai ser muito abençoado. Tem tempo. Para encerrar, eu quero dar mais 2 exemplos. Um é do Senhor Jesus, Marcos capítulo 1, versículo de número 35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. Jesus sabia que amanhã ia ser cheia, muito trabalho, que mal ele ia ter tempo para se alimentar. Sabe o que ele fez? Acordou mais cedo, de madrugada. De madrugada o crente vai buscar poder. Rapaz, a gente tem que voltar, viu? Que era assim que os nossos irmãos faziam antes de nós. Eles não davam o resto de tempo para Deus, eles separavam tempo para Deus. E se o tempo que nós temos é de madrugada, então que seja. Faça que nem Davi, antes de nascer o sol, se encontre de joelho na presença do Senhor, adorando Ele pela vida, adorando Ele pelo trabalho que Ele lhe deu, pela oportunidade que Ele tem te dado de você glorificar a Ele no seu ambiente de trabalho, de você ter recurso para ajudar na obra do Senhor. Comece o seu dia bendizendo o Senhor, aleluia. Comece o seu dia se alegrando nele, e você vai encontrar forças para ter um dia cheio de graça, cheio de realizações, cheio de alegria. Tem como viver essa vida? Sim, irmãos. Tem como nós usarmos o nosso trabalho para ser um complemento para a obra. Tem como nós usarmos o nosso trabalho para ser uma fonte de bênção no reino. Tem como nós glorificarmos a Deus no nosso trabalho secular. Tem como trabalhar secularmente e trabalhar na obra do Senhor. Tem como trabalhar secularmente e ainda ter tempo para adorar a Deus, buscar a Deus e ser cheio de Deus. Aleluia. Tem sim. É só a gente querer. É só a gente entender que fazendo assim, a gente vai estar glorificando ao Senhor. E quem mais vai ser beneficiado somos nós mesmos. Você pode ficar de pé? Quem vai ser mais beneficiado tendo uma rotina com propósito somos nós. É a nossa família.